Larissa. Muito bem, hoje, ó, a nossa aula semana passada, agora que o Anderson ele vai criar o nosso grupo, já criou o nosso grupo, e aí é o mesmo grupo do semestre passado. Aqueles que não tiverem no nosso curso, eles vão sair provavelmente do grupo. E aí eu vou colocar o resumo da aula, da primeira aula, tá? Que nós falamos, Larissa, sobre a palavra do semeador, tá? Que abordou um pouquinho sobre a importância, como a gente estuda uma parábola, quais são as características dela, algumas coisas que a gente pode, né? E a gente vai relembrar algumas coisinhas aqui em relação até aquela primeira aula de terça-feira passada, né? E aí a Alessandra vai poder até nos ajudar, que estava nessa aula, colocar alguns pontos importantes. Então, a aula de hoje, ela é aula 3 e 4. Só que como a aula 4 ela tem o mesmo contexto, só vai mudar como poderia dizer, a característica, né? Aqui é o Sim. joio, e na aula 4 vai ser outro, esqueci agora o nome que eu podia dar, um outro elemento, né? Que o Salvador utilizou para ensinar. Aí eu botei lá só um teminha para a gente não esquecer, mas é a mesmo, o sentido é o mesmo. Então, para a gente não repetir, eu preferi aprofundar mais aqui no joio e no trigo, que tem tudo a ver com o tema da aula 4, tá bom? Então, a gente vai ver a uma 13, de 24 a 30, 36 a 43, que a gente vai abordar agora, tá? Então, eu queria já começar aqui. Queria dividir com vocês essa leitura, tá? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou ler o último, aí a Alessandra pode ler os três primeiros e a Larissa lê o 27, 28 e 29 e eu fico com 30, tá bom? É. Propôs uma outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, que semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Sou eu? É Larissa agora, isso. 27, 28 e 29. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: O inimigo é que fez isso. E os servos disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Muito bem. Tem um aluno ou aluna aqui junto com a gente que tem um coração, dois coraçãozinhos, só que não tem o nome. Você, Aí eu, eu quem? Qual é o seu nome? Jéssica, Bianca. Bianca, você gostaria de ler o 30, Bianca, para a gente? Agora que eu vi que você estava aqui na sala. que Pode ler, obrigado. deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Muito bom, obrigado, Bianca. Maravilha. É, A gente percebe aí que nós temos alguns elementos importantes, já diferente da palavra do semeador, né? A palavra do semeador nós tínhamos. Seja bem-vindo, João. Nós tínhamos
muitos elementos, né? Na palavra do semeador, mas nessa aqui também não está muito diferente. Mas a gente vai agora destrinchar um pouco sobre o que é o joio, o que foi o trigo, onde a gente se enquadra, né? Então, gostaria muito que a gente pensasse nisso agora. Mas aí eu mostrei, eu vou botar aqui mais ou menos para a gente, quando estivermos falando, a gente vai se identificar e também vai identificar é, quem que está representando cada conceito, tá bom? Por exemplo, ali eu botei boa semente. Boa semente, olha lá, são os filhos do reino. Ou seja, eu e vocês. A gente é cada sementinha daquela ali que está sendo plantada, tá? Na terra. Aí nós aprendemos também que Jesus Cristo, ele é o semeador, né? Ele está ali sempre, ele nos conhece, ele morreu por nós, certo? Por isso que ele é tido como o pai e o filho, ele leva esses dois títulos, nós podemos chamá-lo de pai, né? Por causa do sacrifício expiatório, isso vocês já sabem, tá? O campo é o mundo, tá? O mundo em que nós estamos inseridos aqui, correto? O joio, ó, são os filhos do maligno, tá? Vocês estão vendo ali que o joio tá ali, ó, de verdinho, né? E a gente vai identificar algumas coisas nele daqui a pouco. A gente vai falar um pouco também sobre a ceifa. Fala nessa parábola sobre a ceifa, né? E aí, que é o fim do mundo, é onde nós estamos nos preparando, né, para os acontecimentos que já estão aí às portas, né? Mas também nós temos os ceifeiros, né? Que são os anjos, né? E aí a gente pode depois destrinchar melhor. São vários tipos, podemos identificar, né? As pessoas que estão ali nos ajudando, nossos ministradores, os missionários que nos ensinaram, os nossos líderes, todas as pessoas que você, nossos pais, são pessoas que vocês podem, com certeza, dizer que, né, são os anjos na vida de vocês. Também estão enquadrados nisso ali. E nós temos ali o nosso opositor, né? E é ele que semeou o joio, né? Então ali é Lúcifer, tá? Ele vem semeando esse joio já há muitos e muitos tempos, né? Está experiente nisso. Então esses são os elementos da nossa parábola, tá? O presidente Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos, ele falou um pouquinho sobre essa parábola. Seja bem-vinda, Jéssica. E eu já vou logo pedindo para você, se puder, pode ler o primeiro parágrafo e o João pode ler o segundo. O João, teu microfone está bom? Está tudo certo aí? Tá sim. Ok. O João vai ler o segundo parágrafo. Jéssica, você consegue ler o primeiro? Está tudo bem com o seu áudio? Sim, Ótimo. o Senhor explicou que nesta época final, antes de seu retorno, o trigo, que ele descreveu como o filho do reino, cresceria lado a lado com o joio, ou aqueles que não amam a Deus e não guardam seus mandamentos, eles cresceram ambos juntos, lado a lado. Ótimo. Vai, João. Segundo parágrafo, esse será o mundo, né? Isso. Esse será o mundo em que viveremos até o retorno do Salvador, com uma grande porção do bem e uma grande porção do mal em todos os lados. Certo. Quando a gente lê isso que o Elder Anderson ele fala, é, como é que vocês conseguem
enxergar esse ambiente que eu e vocês estamos inseridos aqui, de acordo com o que ele comentou. A gente consegue fugir de algumas provações, de algumas dificuldades, a gente consegue tirar o joio e tentar caminhar de boa naquilo que nós estamos tentando construir, fortalecer nosso testemunho. Como é que vocês enxergam isso hoje em dia? Vocês sentem essa dificuldade? Vocês sentem que o joio está no meio aí da gente ou não? Está tudo de boa? Queria ouvir vocês agora. Irmão, ontem, creio, eu vi um meme que ele falava de uma antiga rede social que era o Orkut. E no Orkut, tinham comunidades, assim, se eu gostava de alguma coisa, eu entrava na comunidade sobre isso. Então, no meme falava assim, que no Orkut, se eu gostava de maçã, tinha uma comunidade lá, eu amo maçã. E as pessoas que amavam maçã entravam nessa comunidade e falavam sobre isso. É, e se tinha a comunidade, pessoas que eu odeio maçã, criava lá a comunidade eu odeio maçã e ficavam lá odiando a maçã, falando entre eles. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, se nós fazemos um post, vamos dizer, da igreja, falando alguma coisa, contando alguma experiência, testemunho e tudo mais, não tem só comentários bons, mas tem também gente querendo falar contra, gente querendo falar mal. Então, só esse é um exemplo da confusão que está hoje no mundo. Verdade, é isso mesmo, Alessandra. Nossa, muito bom. Bom lembrança aí do Orkut. Olha, foi a primeira rede social forte, né? Ah, Completando, eu posso pode falar. completando o que ela falou, né? É que é sobre o joio, né? Esse joio do trigo. Isso, João. Sobre o A jogo. gente vê muito hate, né? Muito ódio com relação à igreja, hoje nas redes sociais. E para quê, né? Para que tanto ódio? Porque a ciência tem aí comprovado tem comprovado que o nosso mundo é para se amar, não é para se odiar. A raiva, ela deve ser superada, ela deve ser aprendida como uma lição para superação, para crescimento. Ela não é para ser despejada em cima de outras pessoas e condenar o próximo. Eu acredito que o nosso Salvador ele veio para ensinar isso aos seres humanos, porque a cultura, o judeu é a segunda, acho que é a segunda maior religião do mundo, o judaísmo. Aquela religião, ela prega muito a sabedoria do eu, né? A sabedoria do eu. Aquilo que eu aprendo com a luz, aquilo que eu aprendo com Deus. E aí que acaba se tornando uma disputa, acaba se tornando muito disputado, uma disputa muito grande entre os próprios judeus têm uma disputa muito grande de quem é mais sábio. Então eles têm aquele olho muito fino, aquele comportamento muito rápido, e aí que eles não se conectam, aí que eles não se juntam para nada, quer dizer, eles se juntam para a causa deles, né, para o judaísmo, mas eles não sabem, mas eles não conhecem o coração do outro, eles não conhecem a verdade, o amor. Eles são, assim, pura disputa, é, é uma coisa muito rápida, não tem conexão, não tem ligação. E aí que o nosso Deus ele veio para nos mostrar o amor, para nos mostrar as ligações que o mundo nos oferece, para nos mostrar a verdade realmente como ela é pura e mostrar coisas além do imaginável, né? Certo, E João. acredito que Certo. seja João, isso. você então poderia traduzir isso desse teu ponto de vista aí, seria mesmo que os judeus continuam ainda, então, seguindo ao pé da letra, né? Ou seja, a letra da lei e não o espírito da lei. Correto, né? Esse pensamento, né? Cara, é porque quanto mais cheio de luz eles se tornam, mais inveja há entre eles, mais disputa, porque todos eles buscam
uma hierarquia, buscam um prevalecimento. E o nosso Deus, ele não ensina isso. O nosso Deus, ele ensina ligação, conexão, porque é o que o mundo realmente é, né? É, O que é a verdade. Porque as flores, os frutos, os animais que Deus criou, todos eles compartilham uma coisa em comum, uma única coisa verdadeira. E Deus, Jesus, quando ele se ajoelhava, ele não buscava a luz, ele buscava conhecer o coração dele, o coração do próximo. Ele não buscava o entendimento sobre as coisas. Ele buscava a mais pura, é, a mais pura essência da alma, né? Que é a coisa, que é o que uma criança sente pelo pai, pela mãe, né? Porque ela não tem aquele olhar de, entende? Acho não, que é sim, isso. com certeza. Muito bom. Obrigado. Posso falar? Claro, Larissa. Então, eu acho muito interessante, né, que ele fala, que o Senhor nos fala, que sempre cresceria lado a lado, né, o joio, o trigo e o joio. E muitas das vezes nós, em algum momento, somos joio, porque ele fala que se a gente o ama e não guarda o mandamento, né, que ele nos dá, então nós somos joio. Então, muitas das vezes, nós pecamos quando falamos mal do irmãozinho ou quando criticamos nossa liderança. E é até engraçado, né? Porque Larissa. essa semana aconteceu uma situação, né, comigo em relação a uma liderança, né? E eu meio que critiquei. E aí eu É, me retratei, porque se eu critico ele, eu estou criticando uma escolha do Senhor. E eu acabo me tornando joio. Então, se eu amo Deus, eu vou guardar esse mandamento, né? E tentar respirar fundo e ser melhor do que eu posso ser. perfeito, Larissa. Isso aí, muito bem. Isso é um exemplo de que você realmente entende tudo aquilo que tem se esforçado para viver, né? Porque tem uns que realmente criticam e continuam criticando e não conseguem enxergar um pouquinho do orgulho, que até ceder, né? E deixa de ser abençoado, né, pelo seu líder, deixa de receber os conselhos, então fica muito difícil. Então você é um Verdade. exemplo muito vivo de que é possível sim. E gostei muito também da sua colocação de que uma hora, que a gente só quer ser o trigo, né? Ninguém quer ser, É verdade. né? Mas em algum momento da nossa vida, como você citou aí, a gente tem que perceber se a gente não está sendo o joio, né? Está atrapalhando o progresso de alguém. Nossa, eu adorei essa sua colocação. Muito bem. Vamos adiantar aqui. Se alguém tiver mais um ponto para comentar sobre essa parte aí, sobre os desafios, né? Da gente estar crescendo junto com o joio, a gente tem que estar sempre alerta para isso. É, Larissa, aproveita para a gente dar uma lida nessa mensagem aqui. Sejam pacientes com vocês mesmos. À medida que o mal aumenta no mundo, percebemos que nossa sobrevivência espiritual e a sobrevivência espiritual daqueles a quem amamos vai exigir que nutramos, fortifiquemos e fortalecemos mais plenamente as raízes de nossa fé em Jesus Cristo. Muito bem. Legal, né? Então, à medida que o mal ele aumenta e essa proporção vai continuar, porque não vai, já é os fins dos tempos, então a gente aprende que o mal e o bem estão super emparelhados, eles estão mais organizados do que qualquer dispensação que já teve nessa terra, tá? Então, hoje eles estão super organizados. Então, por isso que à medida que o mal aumenta, a sobrevivência espiritual, a gente vai ter que seguir fielmente os conselhos que nossos líderes estão nos dando, os profetas nos estão dando para a gente sobreviver, né? Então a gente precisa ser nutrido, a gente precisa se fortalecer e, como fala aí, as raízes, né? As raízes. Lembra, Alessandra, do que nós falamos na aula passada sobre raízes? Queria comentar um pouquinho, um resuminho sobre raízes. O que a gente falou sobre a importância de nós
aprofundarmos elas, o que significa essas raízes. Não, irmão, pode falar. Nossa. Então, a gente comentou um pouquinho sobre as raízes, a gente falou sobre o bambu chinês, que eu dei 7 características do bambu. Depois eu vou colocar isso no nosso grupo aí, que o Anderson já preparou, e vocês vão revisar, aí vocês vão ver lá sobre o bambu. E as 7 características estão lá, que tem tudo a ver com a gente. A gente tem que ser como um bambu chinês, né? E as nossas raízes, elas têm que ser profundas, ou seja, nosso testemunho, ele precisa ter um alicerce para que o mal, quando tiver assim lá nas alturas, a gente está ó, seguro. A gente vai balançar dali, vai balançar para cá, para a direita, para a esquerda. O vento ainda vai querer nos arrastar, mas a gente vai estar seguro. Então, gostaria muito que vocês revisassem essa aula da semana passada que eu vou colocar lá, tá bom? Muito bem. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Essa mensagem que a Jéssica leu para a gente, ela, em resumo, é isso aí, a gente fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Agora, vamos ver é, algumas medidas aqui que a gente vai. Eu gostaria que quem. João, lê para a gente, João. Claro. A primeira. Primeiro, podemos nos aprofundar mais na vida de Jesus, em seus ensinamentos, em sua majestade, em seu poder e em seu sacrifício expiatório. O Salvador disse: Buscai-me em cada pensamento. O apóstolo João afirmou: Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. À medida que vivenciamos seu amor mais plenamente, nós o amamos ainda mais e, muito naturalmente, melhor seguimos seu exemplo de amar e de cuidar das pessoas ao nosso redor. Com cada ato de retidão voltado a ele, nós o amamos, nós o vemos mais claramente. Nós o adoramos e tentamos, nas pequenas coisas, imitar seu exemplo. Desculpa. Tudo bem. Pense em uma ocasião agora em que vocês têm sentido esse amor do Salvador na vida de vocês. Vocês conseguem dividir com a gente alguma ocasião que vocês sentiram que o Senhor estava lá, o Senhor não os abandonou, o Senhor está presente? Vocês conseguem compartilhar, conseguem pensar em uma ocasião dessa na vida de vocês? No passado, agora? Eu posso compartilhar. Pode. Ora, maravilha. Então, essa semana eu fui no templo e aí eu era membro afastada, né? Eu retornei faz acho que 2 anos que eu tô firme, firme, firme mesmo. Maravilha, Larissa. Só que muitas das vezes nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa, porém a gente não se perdoa por algo, né, que ainda incomoda. E, e aí eu estava no templo e eu fui para a sala de espera. E eu e uma amiga, eu falei, eu vou orar aqui na sala de espera. E eu dobrei meu joelho e orei. E aí na hora eu tinha uma mocinha que ela estava vendo os vídeos. Aí eu terminei de orar, aí quando eu levantei, tava bem na parábola da ovelha perdida, né? E aí, bem na hora que o Senhor fala, eis que o Senhor se alegra mais com uma ovelha que retorna do que as 99 que não precisam de arrependimento. E nesse momento eu senti que o Senhor estava falando comigo. Eu senti que Ele me perdoou e eu tinha que me perdoar também, para me poder seguir. Foi um momento que eu senti que realmente o Senhor estava comigo e tinha me perdoado. E aí eu fiquei muito feliz. Poxa, Larissa, obrigado. Que coisa, muito bom, muito bom. É Essa, isso mesmo, a gente tem que fazer isso, tem que se perdoar de verdade, que o Senhor já perdoou e a gente precisa abrir mesmo nossa mente, nosso coração, porque de fato ele já resolveu o nosso problema. Agora é com a gente, né? Muito bem. Fala, João.
Acho que essa coisa da gente se atentar, essa geração, ela se atenta muito para sinais, né? E eu comecei a me atentar também, porque eu percebi que eu tava ficando para trás. Hum, Tinha alguma coisa ali que eu tinha que entender que eu não tinha entendido ainda, mas aí eu comecei a ver e aí comecei a entender. bom, João. Eu Isso acho aí. que eu acho que os sinais, eles estão muito relacionados ao começo. É o começo, né? Porque é onde o orgulho começa, os sinais aparecem. E aí, essa geração se atenta muito a isso. Eu acredito que a gente está se aproximando mais de um, de um, de uma coisa assim que vai se abrir. Eu acho que todo mundo vai, que nem ela falou, ela estava lá numa ministração e aí começaram a falar das ovelhas. É uma coisa assim, todo mundo naquele grupo, as pessoas começaram a falar, entender o sentimento dela. E a aula veio, parece que as pessoas já sabiam que ela ia estar ali naquele momento, né? Muito E bem. Deus ele faz essas coisas, né? Folhinhas tortas. Eu acho que é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. É assim, não é muito fácil a gente desenvolver essas percepções, como a Larissa estava ali naquele momento, ela pegou, sentiu aquele momento é para ela. A gente precisa estar muito atento a isso, né? Então, mas a nossa vivência do Evangelho, ela vai nos dar esses tipos de sensibilidade e quanto mais a gente correr atrás de melhorar a nossa vida, a nossa harmonia com o Salvador, mais nós teremos esses tipos de experiência. Tá? A gente vai até falar um pouquinho mais aqui na frente agora. Mas obrigado pelo E outra, comentário de vocês. outra coisa, posso falar? Tá bom. Oi, Leandro. Pode E falar. outro momento foi sábado no Instituto, né? Que eu não pude, não consegui, na verdade, assistir às outras aulas, né, do início, mas eu assisti a última, que era a Escolhas para a Eternidade. E essa semana foi muito difícil mesmo. Semana que passou, na verdade, né? Foi muito difícil, nada dava certo e tudo dava errado. Aí, tipo, quando ele terminou a aula, né, ele terminou com uma breve história de um amigo dele, falando que o amigo dele, por ter se divorciado, por ter acontecido várias coisas na vida dele, ele se sentiu um fracasso. E era exatamente como eu estava me sentindo. Aí ele pôde prestar o testemunho dele, né? Que nós somos filhos de Deus, filho do convênio, e nós não deveríamos nos sentir assim. Aí eu senti, né? Eu senti também que aquilo, eu senti é tão maravilhoso que, tipo, eu oro e logo após ele me dá algum sinal ou me mostra alguma resposta ali que eu sei que é para mim. Bem, isso mesmo, com certeza. É esse tipo de experiência que nós buscamos, tá? E aí, em cima disso que vocês acabaram de comentar, a gente precisa entender que a gente precisa realmente fazer a nossa parte. Entre elas é nos aprofundar aí na vida de Jesus Cristo. Se ele é o nosso exemplo, eu não preciso me preocupar ter um modelo de outra pessoa que não seja o Salvador, porque ele é a chave para o nosso sucesso. Então a gente precisa se aprofundar na vida dele. A outra coisa que nós estamos aqui é para fazer convênios com ele, tá? Precisamos fazer isso. Se nós não chegarmos ainda nesse grau aí, a gente precisa rever, né, algumas coisas que está faltando. Se tiver que fazer alguns ajustes, a gente precisa fazer os ajustes, porque sem não basta só a gente conhecer e se aprofundar sobre o Salvador. Se eu não faço os convênios necessários para um dia estar com ele de volta. E a outra coisa é a gente receber o dom do Espírito Santo. Então, as experiências da Larissa, do João e de todos que estão aqui na sala, todos esses toques que vocês tiverem diariamente, semanalmente, mensalmente, vocês recebem através do Espírito Santo, tá? Que foi dado a vocês quando batizaram, né? Então, esses três pontos vocês precisam e eu termos na nossa mente como uma lição diária. Conhecer melhor o nosso Salvador, fazer convênios através desses conhecimentos e
buscar dignidade para sempre estar, o Espírito Santo possa estar ao nosso lado. Isso vai nos ajudar a continuarmos sendo o trigo, que a gente precisa ser o trigo. A gente não quer ser o joio, tá bom? Alessandra, lê para a gente. Primeira coisa que a gente precisa aí sobre esse. É, Esse- pode ser. Primeiro, podemos nos aprofundar mais na vida de Jesus, em seus ensinamentos, em sua majestade, em seu poder, em seu sacrifício expiatório. Salvador disse: Buscai-me em cada pensamento. O apóstolo João afirmou: Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. À medida que vivenciamos seu amor mais plenamente, nós o amamos ainda mais, e muito naturalmente. Melhor seguimos seu exemplo de amar e de cuidar das pessoas ao nosso redor. Com cada ato de retidão voltado a ele, nós o vemos mais claramente. Nós o adoramos e tentamos, nas pequenas coisas, imitar seu exemplo. Muito bem. Iago, seja bem-vindo. Aline Santos também. Iago, vai logo chegando lendo para a gente o segundo aí, Iago. Pode ser? Tá com bom áudio aí? Lê para a gente essa segunda aí. Beleza. Segunda, à medida que o conhecemos melhor e o amamos mais, temos o desejo ainda maior de prometer a Ele nossa lealdade e nossa confiança. Fazemos convênios com Ele. Começamos com nossas promessas no batismo e validamos essas promessas e outras ao nos arrependermos diariamente. Buscamos seu perdão e desejarmos ansiosamente partilhar do sacramento a cada semana, nós nos comprometemos a recordá-lo sempre e guardar os mandamentos. Pronto. Isso aí é o princípio de nós estarmos com a visão, o que nós precisamos fazer com todos os ensinamentos que a gente tem recebido. Ele precisa, esses ensinamentos precisam me levar e levar vocês a que lugar? Onde é que vocês estão fazendo convênios? Templo. No templo, né? Ele tem que levar vocês ao templo. Vocês são jovens acima de 18 anos aqui, que se não todos, mas aqueles que ainda não tiverem sua investidura, vamos lá, gente, vamos nos preparar, vamos nos sentir prontos, porque o Senhor quer abençoar a vida de todos nós. E os convênios vão fazer isso, tá bom? Eu vou fazer sábado. Você vai fazer sábado? Olha, parabéns. Você vai estar com um rapaz lá também, o Levi. Tomara que você esteja numa primeira sessão. Tem o Levi, que é um jovem muito seminário, está se preparando para ir para a missão, tem alguns desafios, né? Com visão e Eu tudo assim. também. Mas ele vai, viu? Que bom, parabéns. Eu vou para missão também. Você vai para a missão? Olha, ótimo. Vamos estar aqui. Você já mandou o chamado? Já iniciou o processo? Já, eu Legal. acho que chega essa semana ainda. Nossa, vai dividir com a gente, hein? Avisa o pessoal aqui do grupo, hein? A gente quer assistir a live, hein? Tá Muito bom, bom. muito bom, que joia. Então, nossa visão, precisamos fazer nossos convênios. E a outra, o presidente Nelson comentou, deixa eu ver. Aline, lê para nós, Aline. Aline, opa, Oi, pode ler para nós? a terceira sugestão é: nessa busca sagrada precisamos entesourar, proteger, defender e resguardar o dom do Espírito Santo, assim como o presidente M. Russo ensinou. Espera aí, continua aí. O que ele ensinou? Não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Isso, né? Então, esse conselho é um conselho, sim, para nós, que tem que ser sagrado. A gente tem que estar com isso aqui na nossa mente e coração, para a gente não perder a visão da importância da gente ser orientado pelo Espírito Santo, né?
Dias difíceis estão aí se apresentando, começando a se apresentar, e a gente precisa ter o toque do Espírito, se não diariamente, mas pelo menos uma vez na semana a gente tem que ter uma experiência espiritual, entendem? Então, não perco isso de visão. Ah, deixa eu ver quem pode ler para nós. Senão já leio. Jéssica, lê para a gente, por favor. É uma dávila inestimável, pagando nosso melhor para proteger nossas experiências diárias, a fim de que a influência do Espírito Santo permaneça conosco. Somos a luz do mundo, e quando necessário, nós escolhemos de boa vontade ser diferente dos outros. Isso, viu só? É uma dádiva, gente, né? E quando vocês pensam, vocês sentem que essas experiências espirituais, essas experiências que vocês têm na vida de vocês, as que já tiveram, elas influenciam a vida de vocês hoje? Ajudam vocês a permanecerem fiéis? Vocês acham que essas experiências elas têm contribuído? Alguém tem alguma experiência, alguma vocês gostariam de compartilhar? Por exemplo, eu lembro uma coisa que já aconteceu há muito tempo, mas me ajuda a permanecer firme. A impressão, o sentimento que eu tenho quando eu me batizei na igreja, ele é tão forte hoje quanto ele foi naquele dia lá. Porque a cada semana que eu vou na Sacramental, eu me proponho a levar minha mente para aquele dia na sala batismal, naquele domingo em que eu fui batizado. Então, isso para mim é muito sagrado. Todos os domingos eu posso pensar em várias coisas, mas o meu batismo, eu me vejo mergulhando nas águas, fazendo o convênio. Isso me ajuda hoje a permanecer firme, que vocês não têm noção. Uma coisa bem simples, né? Mas que para mim é grandioso. Buscar o sentimento do meu batismo a cada semana, a cada domingo. Eu acho que É, já oi, tem muito, João, pode falar. eu acho que assim, Deus é o pináculo da santidade, né? Então, nós buscamos ser como ele. E para isso, eu tenho que eu trabalho meu dom, né? Eu trabalho a minha visão de bondade, os preceitos religiosos todos, e, e para isso, e para que eu possa continuar fazendo isso, o meu irmão também tem que fazer, né? As pessoas da igreja têm que também fazer. Eu tenho que acreditar que as pessoas da igreja também estão fazendo a mesma coisa que eu faço, que estão se doando da mesma forma, que estão agindo da mesma forma que eu. Porque se eu não acreditar, então eu vou estar fazendo algo em vão. Porque senão, porque se elas estiverem tramando pelas minhas costas, se elas estiverem dividindo espólios ali pelas minhas costas, se elas estiverem rindo da sua soberba e agindo como um ser, então o que vai adiantar, né? Vou Verdade. estar sendo só passado para trás. Então, para que funcione, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, Precisamos estar né? alinhados, né? Muito bem, João. Obrigado pelo comentário. Muito bom. É o Dedale HO que se deu um conselho aí. Ele fez a seguinte pergunta para os jovens adultos. Para vocês, hein? Vocês têm a coragem de ser diferentes? Queria que vocês pensassem nisso na vida de vocês. As escolhas que têm feito em sua vida pessoal são especialmente importantes? E vocês estão seguindo em frente, mesmo com a oposição do mundo? Tá? Eu vou colocar esses slides lá para vocês revisarem e eu quero que vocês, assim, eu tenho um desejo muito grande, que vocês sigam, né? Pensem nessas perguntas, nessas três perguntas aí, principalmente, né? Que o The Oaks faz para a juventude, né? Faz para vocês, os adultos, tá? A gente está quase em cima aqui do nosso tempo. Ah,
Essa seria a aula 4. Seria não, é a aula 4, que é Mateus 13, 33, 51. Vocês podem revisar em casa. Eu só quis colocar o conceito dela, que é... Alguém pode ler para a gente rapidinho? Posso. Pode ler? Outra parábola lhes propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher, pegando, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Isso, né? Então, é o mesmo conceito, né? Sempre vai ter as oposições, né? A gente, eu olho quando eu olho para essas mãos e essa massa, eu penso que muitas vezes o Senhor, por mais que as dificuldades, as provações estejam na nossa frente, mas elas vão também nos ajudar a nos moldar. Então, o Senhor, ele conhece cada um de nós. Ele sabe onde ele vai apertar, onde ele vai ajustar. A gente só precisa permitir que isso aconteça. Precisa dar essa oportunidade para nós deixarmos o Senhor conduzir a nossa vida. Tá bom? Então, eu queria testificar para vocês a importância da gente estar preparado, para a gente entender que o joio ele está no nosso meio, né? E como a Larissa muito bem colocou, a gente precisa ter cuidado para ver se a gente não está saindo do trigo e passando para o joio, né? A gente está ali já fazendo o que não deve. Então, eu testifico para vocês que se nós nos esforçarmos com todos os princípios que a gente aprendeu agora, e a gente colocar em prática, a gente vai estar com as nossas raízes bem seguras, profundas, que é o que nós precisamos, tá? E eu queria deixar com vocês essa aula e meu testemunho, meu carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. A lista de frequência, ela, o Anderson já colocou aí, tá? Tem um link para vocês acessarem, fazerem lá. Muito bem. Ele já deixou tudo direitinho aí. Por favor, entre para vocês confirmarem a presença de vocês, tá bom? A gente gostaria de eu vou convidar quem. A Aline, pode fazer a última oração para nós? Tudo bem? E aí vocês ficam prontos, já vai ter a aula em seguida, né, Anderson? Tem a aula em seguida. Se vocês estiverem matriculados, permaneçam. Dá tempo de beber uma água, a gente tem 5 minutos ainda, né? Dá tempo de beber uma água e voltar. Aline, com você. Pai Celestial, obrigada por essa noite, obrigada pelo amor que o Senhor